A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Vamos meditar hoje em Mateus, capítulo 6, continuando a meditação nesse livro, nesse evangelho. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nesses primeiros versículos, nós vemos Jesus falando a respeito da esmola, das doações que nós fazemos, dos auxílios, das ajudas para outras pessoas. No tempo de Jesus, havia pessoas que faziam questão de fazer as suas esmolas diante dos homens, porque eles buscavam a glória, o reconhecimento dos homens. E Jesus, no versículo 1, ensina que tudo aquilo que nós fazemos para receber glória dos outros homens não tem valor diante de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa, qualquer boa ação que seja, com a intenção de colher glória para nós mesmos, nós estamos querendo o lugar de Deus. A Deus pertence a honra, a Deus pertence a glória. Tudo que nós fazemos com a intenção de dar glória a nós mesmos desonra a Deus. É como se a pessoa que dá a esmola ou que pratica uma boa ação com o propósito de ser vista, quisesse o aplauso, quisesse o reconhecimento. E quando ela faz a sua esmola, sua boa ação, com essa intenção de conseguir o aplauso e a honra para si, o Senhor fala no versículo 1 que ela não terá recompensa diante de Deus. No versículo 2, que quem faz isso são os hipócritas, são aqueles que querem parecer o que não são. O hipócrita é aquele que fala uma coisa, mas vive outra. Ele fala que honra a Deus, que tudo que ele faz é para Deus, que a sua vida é para Deus. Mas, na verdade, todas as ações que ele pratica estão relacionadas a uma única pessoa, a ela mesma. Tudo que ela quer é aparecer, tudo que ela quer é o tapinha nas costas com o reconhecimento. Tudo que ela quer é que as pessoas digam como você é bom, como você é produtivo, como você é ativo no reino. E muitas vezes aquela pessoa que parece que é ativa no reino é a pessoa que está muito distante de Deus, porque ela parece que está se movimentando muito para fazer as obras de Deus, mas na verdade ela se movimenta muito em razão da popularidade, do aplauso que ela consegue estando ali em evidência e fazendo aquele trabalho. Não há problema em se estar em evidência, fazendo a obra. Pedro, quando estava pregando para a multidão,
logo após ter sido batizado com o Espírito Santo, estava ali em evidência. Mas a palavra que saía da boca dele evidenciava Cristo, o Senhor. O problema é quando a pessoa pratica boas ações e fala sobre si mesma. Porque eu estou fazendo isso, porque nós estamos fazendo isso, porque nós estamos avançando para aquilo. Nós e onde está o Senhor? O lugar do Senhor é o lugar de honra. Fazemos as boas obras para glorificar o nome dele. E no versículo 2, Jesus fala que aqueles que fazem as boas obras e praticam as boas ações com a intenção de receberem a glória são como os hipócritas. Aqueles que fazem as suas ofertas para os necessitados de maneira pública, inclusive fazendo tocar buzina, inclusive falando, divulgando as suas ações com o propósito, com a intenção de receberem glória, já receberam a sua recompensa. No versículo 3, Jesus começa a dizer como fazer a sua oferta. Jesus ensina, quando você fizer a sua oferta, quando você der a sua esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Em outras palavras, que você faça isso em segredo, entre você e Deus. Que você faça dessa forma para que não exista a mínima chance de que alguém venha e lhe dê o tapa nas costas, dizendo como você é bom. Que não exista chance para que pessoas apareçam para dizer a respeito das tuas boas obras. Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus está ensinando é: você faz a sua boa ação e você dá a sua esmola em segredo. Você faz a boa ação para honrar a Deus. Não é que a igreja ou alguém que esteja ajudando alguma pessoa com alguma obra não possa comentar a respeito disso. Mas a questão é como e qual o contexto em que você comenta isso. Você pode estar em um grupo de amigos com o propósito de incentivar outras pessoas a também praticarem boas ações. Então você pode trazer a leitura de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 1 a 4, e comentar: você pode fazer esmolas em secreto para ajudar pessoas, com a intenção de louvar a Deus, com a intenção de que as pessoas que são atendidas, que são beneficiadas, consigam ver Deus em você. E quando você faz isso, você vai ser recompensado. De maneira pública, o Senhor honrará você no seu trabalho, prosperará os teus caminhos, dará bênçãos infindáveis sobre você. O problema é quando a pessoa cria espaços públicos com a intenção específica de fazer a divulgação das suas obras. No momento em que a pessoa faz isso como os fariseus faziam, que faziam tocar buzina, uma trombeta, para que pudessem fazer as suas doações para que todos vissem, nisso eles já haviam recebido a sua recompensa. Então o Senhor falou aqui para os que o ouviam: não façam isso, porque vocês vão receber uma recompensa terrena, vocês vão receber uma recompensa mundana e vocês vão perder a bênção celestial. A bênção que se recebe aqui na terra sempre será muito menor do que a bênção que vem do próprio Deus. Pratique boas ações com a intenção de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de ajudar o próximo cumprindo o segundo mandamento. Faça as suas boas ações. Pratique a doação, as esmolas, ajudando aqueles que precisam, mas para ver a alegria do próximo e para realizar a palavra, cumprir o mandamento de Deus. Depois,
Jesus, que está aqui no Sermão da Montanha, vamos lembrar aqui que Jesus está falando do Sermão da Montanha no capítulo 5. Ele começa no capítulo 5, depois ele avança nos capítulos 6 e 7. Então, os capítulos 5, 6 e 7 são o primeiro discurso de Jesus. Nesse primeiro discurso de Jesus, Jesus trouxe vários ensinamentos. Nós já meditamos no capítulo 5, e no capítulo 5 nós vimos que Jesus começa o Sermão da Montanha. O nome desse sermão é Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, relatando quais são as bem-aventuranças. Quem tem felicidade? Quem é bem-aventurado? Depois o Senhor começa a ensinar a respeito da lei, a respeito dos seus mandamentos. E depois, aqui no capítulo 6, Jesus prossegue, trazendo ensinamentos a respeito de vários assuntos. O primeiro assunto que ele trata aqui no capítulo 6 é sobre a forma de se fazerem as esmolas. O segundo assunto que Jesus trata aqui no capítulo 6 é sobre a oração. Nos versículos 5 a 13, Jesus fala sobre oração. Ele começa, 5, e quando orares não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, pois têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mais uma vez, Jesus fala a respeito da intenção que motiva, que leva as pessoas a fazerem alguma coisa. Deus olha muito qual é a sua intenção. Quando você faz alguma coisa com uma intenção de satisfazer o seu ego, de ser reconhecido pelos homens, você não terá a recompensa de Deus. Nunca faça alguma coisa na igreja ou qualquer outra ação que seja boa de maneira pública com o propósito de receber o reconhecimento dos homens. Se você fizer isso com o propósito de reconhecimento dos homens, quando você obtiver o reconhecimento, essa será a sua recompensa. Jesus ensinava as pessoas a não buscarem o seu reconhecimento, mas a adorar a Deus, porque o reconhecimento que vem de Deus é muito maior do que o reconhecimento efêmero e vão de se colher glória para si. Jesus fala, quando orares, não seja como os hipócritas. Os hipócritas são os religiosos que querem parecer que são de Deus e fazem questão que as pessoas os reconheçam como tais. Você não precisa disso. Muito mais importante do que parecer que tem comunhão com Deus é você ter de fato. E se Jesus está ensinando que é melhor você orar ao Pai e não ser como hipócrita, então é melhor observar, seguir essa direção para ter uma real comunhão com Deus. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O versículo 7 nos ensina que aquele hábito de fazer repetições de Pai Nosso, repetições de salmos, repetições de palavras, não agrada ao Senhor. Ele fala, e orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Uma oração sincera, muitas vezes de pouquíssimas palavras, às vezes sem qualquer palavra, mas apenas com o coração
contrito e com o pensamento totalmente voltado para Deus, é suficiente para que Ele ouça aquilo que vai no seu coração. Uma lágrima pode ter milhares de frases que são comunicadas em oração a Deus. Não há necessidade em falar por horas e horas, repetindo salmos, orações, porque Deus ele escuta todos aqueles que vão até ele. Deus ouve quando você abre o coração, deixa o seu coração contrito e deixa o seu coração reto, totalmente aberto para falar com Deus como seu Pai. Isso basta para que Ele ouça a sua oração. Versículo 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Jesus está dizendo, Deus sabe, antes de você começar a pedir alguma coisa a Ele, aquilo que você precisa. Verso 9, a partir do verso 9 até o verso 13, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós vemos Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Nessa oração nós vemos que Jesus nos ensina que quando adentramos a presença de Deus, nós devemos nos portar como filhos. Jesus nos ensina, Deus é o nosso Pai. Portanto, comece dizendo, Pai Nosso. Pode chamar Deus de seu Pai. E quando Jesus nos ensina que nós podemos chamar Deus de nosso Pai, não há motivos para fazer qualquer oração ou reza a nenhuma imagem, a nenhum santo. Não precisamos pedir a Pedro, não precisamos pedir a Paulo ou a qualquer outra pessoa para que interceda por nós. Podemos, por meio de Jesus, e o próprio Senhor Jesus ensinou nesse texto de Mateus 6, no versículo 19, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Isso significa, quando vocês orarem, vocês vão chegar até Deus como filhos. Vocês vão dizer, o Senhor é o meu Pai. Você vai chegar como alguém que tem intimidade com Ele, como alguém que abre o seu coração para Ele. E você vai dizer, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que você vai dizer é que o teu nome seja santo, que o teu nome seja consagrado, que o teu nome seja sagrado, considerado com reverência, com consideração, com respeito, que o teu nome seja distinto, separado do nome dos outros, que separado, porque santificado significa separado, separado daquilo que é comum, porque o Senhor é excelente, o Senhor é soberano. Por isso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira posição a primeira postura, como me posicionar, qual a posição a assumir diante de Deus? É a posição de filho, e é a posição de que reconhece a grandeza do seu Pai. O segundo pedido está no versículo 10, que venha a nós o teu reino.
Por que venha a nós o teu reino? Porque o reino de Deus é paz, é gozo, é sabedoria, é presença de Deus pelo mover do Espírito Santo. É perdão, é reconciliação, é fidelidade, é amizade, é comunhão. Isso é o reino de Deus. Então Jesus disse: peçam que tudo o que está no reino de Deus esteja sobre a sua vida. Existem pessoas que vivem reclamando, falando: por que a minha vida é tão difícil? Por que você não vai até a presença do Pai e diz: Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Mas não é apenas venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino que vai trazer para nós, para a nossa vida, todas essas bênçãos, mas que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que venha a nós o teu reino, que venha o melhor que o Senhor tem no teu reino sobre nós, mas que nós saibamos que nem tudo vai ser como nós queremos e no tempo em que nós queremos. Mas nós reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo, mas que seja feita a tua vontade. Se o Senhor não quer que eu coma o doce agora, como um pai e uma mãe que cuida do seu filho e que não dá o doce na hora que a criança quer, que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar por uma provação para aprender alguma coisa nova, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Depois no 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O versículo 11 ensina que você pode pedir primeiramente que venha o reino, que venha tudo aquilo que faz parte do reino. Porém, que seja feita a vontade do Senhor, você se coloca numa posição que reconhece a paternidade de Deus. Reconhece que você é filho. E como filho obediente, você permite que o Pai faça a vontade dele porque você confia no Pai. E sabe que sempre que o Pai nos coloca no processo para aprender alguma coisa, permitindo situações difíceis, é porque é para o nosso bem. E aí, no versículo 11, Jesus começa a ensinar. Tem algumas coisas que são muito importantes e por essas coisas vocês devem pedir. Peçam o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vocês precisam de alimento. O alimento é uma coisa importante. Sem alimento vocês perecem. Então, peçam o reino, peçam o todo. Mas se submetam à vontade do Pai. Por isso digam: seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. E depois peçam ao Pai aquilo que é essencial. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquilo que é essencial que o Senhor nos dê cada dia, todos os dias. Depois, Jesus ensina a pedir: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem uma outra versão que fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Aqui no versículo 12, Jesus ensina a limpar o coração. Ele ensina que se no nosso coração houver uma mancha em relação ao nosso próximo, então isso nos afasta de Deus. Por isso, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como nós perdoamos. Perdoa-nos como nós perdoamos, para que você possa receber uma dádiva do Senhor. É necessário que você tenha plantado sementes que te deem o direito de desfrutar dessa bênção que você pede. Não existe
bênção sem plantação de semente. Não existe colheita sem semente que tenha sido plantada anteriormente. Portanto, perdoa a nossa dívida da mesma maneira como nós também perdoamos os nossos devedores. E a oração do Pai Nosso, Jesus finaliza ensinando: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensina que nós também devemos pedir todos os dias para que Deus nos livre da tentação. Somos tentados todos os dias a comer além do necessário, a lascívia, a malícia, a prostituição, ao adultério. Somos tentados à mentira, à corrupção, ao suborno. Somos tentados a dizer palavras elogiosas apenas para conseguir ganhar uma pontuação com aquela pessoa que elogiamos com falsidade. Somos tentados a fazermos muitas coisas que nos afastam de Deus. E Jesus, na finalização da oração do Pai Nosso, ensina que nós devemos pedir a Deus que nos livre da tentação que mora no nosso corpo físico. O nosso corpo está contaminado pelo pecado. Ele pensa, ele é tentado a enganar, a trapacear, a mentir, a adulterar, a se prostituir, a fornicar, a guardar mágoa, raiva, ter inveja, cobiça em relação ao que o próximo tem. Somos tentados. Por isso precisamos pedir e nos livra da tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, ou seja, do Senhor é o reino dos céus e o reino da terra. Tudo aquilo que eu faço, eu fui criado para ser filho, filho de Deus. Eu faço parte do reino. E se eu quero estar juntamente com Cristo no reino, eu preciso viver a política do reino. Eu preciso viver as regras, os mandamentos do reino. E os mandamentos do reino é que nós amamos, perdoamos. Então, esses são os mandamentos do reino. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino. E o poder de governo sobre todas as coisas é dele. E a glória, o mérito de receber a honra é só dele, para sempre. Amém. No versículo 14 e 15, Jesus fala a respeito do perdão. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eis a importância de perdoar. Vamos lembrar que na gravação de Mateus capítulo 5, nós vimos ali nos versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois de reconciliado, vem e apresenta a tua oferta. Então nós vemos aqui em Mateus 5, nesse mesmo sermão da montanha, ou sermão do monte, que Jesus fala sobre o perdão. Não tem como você apresentar uma oferta diante do altar, diante de Deus, se você tem uma querela com o seu irmão. Versículo 16, Jesus começa a falar a respeito do jejum. E ele fala sobre o jejum nos versículos 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam.
Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mais uma vez, Jesus está falando a respeito da intenção pela qual você faz as coisas. Se você se move pela intenção de agradar a si mesmo, de receber o reconhecimento dos homens, você já recebeu a recompensa dos homens e não receberá nada de Deus, porque já terá recebido a recompensa dos homens, sem contar que estará querendo tomar o lugar de Deus. Tanto na esmola, quanto na oração, quanto no perdão, Jesus veio falando sobre fazer tudo com a intenção de honrar a Deus. E aqui no jejum não é diferente. Da mesma maneira, quando você faz um jejum, deve ser exclusivamente para adorar a Deus. Depois, Jesus começa a falar sobre os tesouros escondidos. Os versículos 19, 20 e 21 falam sobre isso. O 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam, onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então aqui nós vemos Jesus falando a respeito da diferença entre os tesouros terrenos, as riquezas terrenas e as riquezas espirituais. Jesus ensina que tudo que você juntar aqui na terra perece e pode ser roubado. Mas quando você ajunta os tesouros no céu, quais são os tesouros no céu? A intimidade com Deus, a amizade com Deus, as boas obras praticadas em oculto para ajudar pessoas, as orações que são feitas e que chegam diante de Deus. Ajuntai tesouros no céu significa orem, significa perdoem, significa ajudem o próximo naquilo que precisam. Ajuntai tesouros no céu, essas obras são tesouros no céu, porque o Senhor vê que você está andando com a intenção constante de adorar a Ele. Esses tesouros não podem ser corroídos nem pela traça nem pela ferrugem. E os ladrões não minam e não roubam boas ações. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o teu tesouro está no reino de Deus, você vai plantar as obras, as boas obras de Deus. Mas se o seu coração estiver longe de Deus, você vai amar as coisas do mundo. Nos versículos 22 e 23, Jesus fala a respeito dos nossos olhos. 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus aqui nos versículos 22 e 23 nos ensina que os nossos olhos iluminam quem nós somos. Se os nossos olhos são bons, se nossos olhos têm misericórdia, compaixão, nós vamos olhar para um mendigo pensando, ele precisa da ajuda de Deus. Porém, se os nossos olhos são maus, então nós vemos o mal em tudo. Se alguém nos dá um presente, nós já pensamos,
Qual a intenção dessa pessoa? Os nossos pensamentos, os nossos olhos são tenebrosos quando nós somos maus. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus está ensinando que se você vai à igreja, se você aparenta ser uma pessoa da luz, mas na verdade dentro de você o que existem são trevas, então essas trevas são muito grandes. São piores do que as trevas daquele que está no erro. Porque aquele que é pecador e que anda no erro, que não anda na igreja, que não se diz cristão, que não carrega uma Bíblia, você sabe, você não espera nada dele. Então, se ele pratica as más obras, aquilo é visto como algo natural. Mas se você carrega a Bíblia, frequenta a igreja, fala que é cristão, se você fala que tem luz, mas na verdade dentro do seu coração você carrega inveja, mágoa, ódio, ressentimento, então aquela luz que você brilha, que você reflete, na verdade são trevas. E essas trevas são as piores que existem, porque são trevas, mas você não consegue enxergar que a pessoa está nas trevas. E muitas vezes nós fazemos amizades com essas pessoas que carregam todos os pecados dentro de si, pecados íntimos, pecados internos, pensando que são luz, e o Espírito de Deus nem anda com essas pessoas, porque elas na verdade são trevas. Embora elas frequentem a igreja, embora elas pareçam ser cristãs. Depois no versículo 24, Jesus fala sobre a questão de ter dois senhores. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus da riqueza, um deus do dinheiro. Mas esse versículo não significa apenas que você não pode servir a Deus e querer o dinheiro ao mesmo tempo. Esse mamon pode ser interpretado como qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, porque só Deus é o Senhor do reino, dos céus e da terra. Ele tem o governo sobre todas as coisas. Mas aqui significa que não é possível adorar a Deus e a outros deuses, a outras pessoas, a outros deuses ou a qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. E aí Jesus entra na última parte do capítulo 6, porque o capítulo 7 é a continuação do Sermão da Montanha. Mas aqui no capítulo 6, a última parte fala sobre a ansiedade, sobre a preocupação com a vida. E Jesus ensina, versículo 25, por isso vos digo, por isso, ou seja, juntando o versículo 24 com o 25, por vocês não poderem adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque Deus não aceita adoração incompleta, adoração que é dividida, onde você divide a honra e a glória dele, que é só dele, com outro Deus, com outras coisas. Por isso eu vos digo que vocês não devem andar ansiosos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Veja que no versículo 25 Jesus fala sobre três coisas materiais: sobre comida, sobre bebida e sobre roupa. As pessoas que serviam ao Deus da riqueza, ao Mamon, eram pessoas que estavam preocupadas com isso. As pessoas lutam até hoje por riqueza porque elas querem ter conforto, porque elas querem ter uma vida melhor. Então elas trabalham e muitas vezes trabalham e deixam de dedicar um tempo para adoração a Deus. Deixam de frequentar os cultos, deixam de reservar um tempo para orar, para buscar a leitura da palavra, para ter comunhão com outros irmãos, porque dizem: nós precisamos trabalhar. Nós precisamos de riquezas, nós precisamos ter dinheiro para pagar as nossas contas.
Por isso que o 24 fala: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai odiar um e vai amar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Ou você vai dizer: eu preciso trabalhar, é por isso que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de adorar a Deus. Eu não tenho tempo de ir no culto, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Isso tudo é coisa que eu não tenho tempo porque eu preciso conseguir riqueza para pagar as minhas contas. Esse é o mamon. E aí Jesus vem e fala: por isso não tem como vocês ficarem buscando o mamon no dia a dia, vocês conseguirem as coisas terrenas, as riquezas da terra, as coisas que vocês querem, e buscar a Deus ao mesmo tempo, porque Deus não se agrada de quem faz isso. Porque se Deus é o dono dos céus e da terra, e Ele é o dono de tudo, e Ele é o nosso Pai, Ele se agrada do filho que reconhece Ele como Pai e que sabe: o meu Pai é rico, o meu Pai é dono de tudo, o meu Pai me dá todas as coisas. Imagina você tendo condição de dar um chocolate para o seu filho, que você sabe que é só ele pegar o chocolate que está ali, porque ele é seu filho. E o seu filho sai e fala para você assim: pai, eu tenho que ir lá na rua, guardar alguns carros, fazer alguns pedidos, limpar a casa do vizinho, porque eu preciso do dinheiro para que eu possa comprar o chocolate. E você é o pai, e você tem aquele chocolate e você já colocou na mesa, e o seu filho fala: eu preciso trabalhar para poder comprar o chocolate. Como você, como pai, se sentiria? Você poderia pensar: mas o meu filho não confia em mim? Mas o meu filho não está vendo que o chocolate que ele quer já está aqui? Por que ele está indo limpar a casa do vizinho, se propor a guardar alguns carros, dizendo: é o que eu posso fazer enquanto eu sou criança? Por quê? Se eu já coloquei aqui nas mãos dele. E aí Jesus vem e fala a partir do versículo 25: por isso eu vos digo, não andem cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus faz uma pergunta para eles. Deus deu a vida para vocês. Quando Jesus pergunta isso, ele está querendo dizer: se Deus dá a vida, o fôlego da vida, para vocês estarem vivos, Ele não vai dar o mantimento? A vida de vocês não vale mais do que a comida? Deus dá a vida, que é o mais importante. É óbvio que Ele vai dar o mantimento. É isso que Jesus está querendo dizer. E o vosso corpo não é mais do que a roupa? As pessoas estavam lutando para conseguir dinheiro para comprar comida e para comprar roupa. E Jesus vem e fala: vocês são filhos de Deus. Deus é o Pai. Assumam a posição de filhos. Não fiquem preocupados com aquilo que naturalmente Deus sabe que você precisa. E aí Jesus ensina a contemplação. O que é a contemplação? É você olhar para a natureza e ver como as coisas na natureza funcionam e tirar uma lição da observação da natureza. Jesus fala: contemplem, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí Jesus lembra de Gênesis. No capítulo 1, no versículo 28, Deus disse para o homem: vocês vão dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas. E Jesus vem e fala: vocês não têm muito mais valor do que elas? Lembrem que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem para dominar sobre os céus, sobre os mares e sobre a terra.
Então vocês têm muito mais valor do que as aves, porque vocês foram feitos para dominar sobre as aves. Vocês valem mais. Jesus está dizendo isso. E aí Jesus continua: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Agora Deus engrandece o nome, Jesus engrandece o nome de Deus, do Deus Pai. Fala, o Pai pode fazer todas as coisas, mas vocês têm o mesmo poder que o Pai? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Solícitos é ansiosos, preocupados. Por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo. Mais uma vez, com relação às roupas, Jesus fala sobre a contemplação. Olhem, com relação à comida, olhem para as aves. Deus dá comida para elas. Com relação às roupas, olhem para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham e também não fiam. Aí, versículo 29, Jesus fala: E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus aqui está lembrando de Salomão porque Salomão foi o maior rei de Israel. O Antigo Testamento fala que as roupas que os empregados de Salomão vestiam eram tão impecáveis que chamavam a atenção. As pessoas de outros reinos que visitavam o rei Salomão viam que até no vestuário dos servos de Salomão havia excelência. Jesus vem e fala: o melhor de roupas que se ouviu falar na história é sobre as roupas que Salomão vestia. Eu digo para vocês, nem Salomão, em toda a sua glória, no dia em que ele estava mais arrumado, com a melhor roupa, se vestiu como qualquer lírio do campo. Por quê? Versículo 30. Porque, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Agora Jesus chama as pessoas, aqueles que estão ouvindo de homens de pequena fé, porque diz: vocês estão lutando pelo dinheiro para pagar as contas. Vocês não podem viver preocupados em pagar as contas, que é o mamon, e ao mesmo tempo servir a Deus. Porque se você vive preocupado em pagar as suas contas, você está desonrando a Deus. Você está dizendo: o meu Deus não tem o que eu preciso. É como a criança que quando fala para o pai: eu vou limpar a casa do vizinho ou eu vou cuidar de alguns carros, porque é o máximo que eu consigo fazer por enquanto para comprar aquele chocolate que eu quero. Você não confiando no seu pai. Você está dizendo: eu não confio. E Deus está dizendo: eu não posso operar sobre aqueles que não confiam em mim. E Jesus ensina: o Pai é o Pai. Ele acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, dizendo aqui nesse mesmo texto, nesse mesmo discurso, no seu primeiro sermão: quando vocês forem orar, orem a Deus. Versículo 9, dizendo: Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, não tem por que se preocupar. Não tem por que servir a mamon, a preocupação com o que nós vamos comer. Olhem para as aves, o que nós vamos vestir. Olhem para os lírios do campo. O que adianta essa preocupação? Versículo 27. Você pode mudar a sua estatura? E aí o versículo 31. Então Jesus fala, vocês, no final do versículo 30, vocês são homens de pequena fé. Vocês não acreditam no Pai de vocês. Vocês não sabem quem é Deus. Vocês não vivem como alguém que é filho de Deus. Mas vocês vivem como escravos que estão buscando as coisas terrenas, esquecendo que Ele é o dono de tudo. Vocês não têm confiança nele. São homens de pequena fé. No 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, aqueles que não conhecem Deus é que precisam se preocupar com isso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Jesus fala: o Pai sabe que vocês precisam disso. Ele deu a vida para vocês. A vida é mais importante do que a comida. É óbvio que ele vai dar a comida. Ele deu o corpo para vocês. O corpo é mais importante do que a roupa. E aqui, quando ele fala os gentios é que procuram essas coisas, nós vamos lembrar aqui que Jesus disse que quando nós oramos, ele já sabe. Versículo 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, ou seja, aos gentios, que oram e fazem vãs repetições, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. O versículo 8 fala que Jesus ensina, Deus já sabe o que nós precisamos. Então, no versículo 32, vocês não têm que ser como os gentios, eles procuram isso. Mas de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, buscai primeiro o reino de Deus, versículo 33, e a sua justiça. E todas essas coisas significa a comida, a bebida e a roupa, vos serão acrescentadas. Veja que quando nós lemos o texto, Jesus fala, essas coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas leem o Sermão da Montanha, esse texto, e dizem, citam o versículo 33 e dizem, tudo o que você pedir, Deus vai dar. E isso é errado, é um ensinamento errôneo porque tem coisas que você vai pedir e que Deus não vai dar. Tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aqui no Pai Nosso. Versículo 10: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós podemos pedir que venha a nós o reino. O reino é tudo. Porém, seja feita a primeira coisa que Jesus ensina, logo depois que você fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, as suas riquezas, o seu poder, a sua honra, a sua glória, que o Senhor distribua isso sobre nós, porém, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor decidir que nós vamos passar por uma situação de dificuldade para aprendermos uma lição, apesar de sabermos que o Senhor tem todas as coisas, nós vamos passar. Assim como um pai que pode ter 10 presentes, todos os 10 que o seu filho quer, e dizer, eu vou te dar um hoje, mas os outros 9 você vai fazer por merecer para ganhar. O pai pode fazer isso. Ele tem todos os presentes que nós queremos, que nós desejamos, mas ele pode dizer, agora ainda não é hora, então seja feita a tua vontade. E aí Jesus ensina que você deve pedir o pão nosso de cada dia. Para cada dia você vai pedir o presente, você vai pedir aquilo que é o importante, aquilo que você precisa para aquele dia. Então no versículo 33, quando ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Elas vão sendo acrescentadas na medida em que precisamos, na medida da vontade de Deus. E no versículo 34, Jesus completa esse raciocínio, dizendo que não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus fala basta a cada dia o seu mal, Jesus está ensinando que realmente há dias e dias. E todos os dias existe o mal do próprio dia. Nem tudo vai ser atendido nas suas orações, nem tudo vai acontecer no tempo em que você quer. Mas o fato de não acontecer no tempo que você quer não significa que Deus não tenha aquela caixinha de presente para dar a você isso que você pede. Mas significa que Deus, que é soberano, que sabe de todas as coisas e do tempo de todas as coisas, está dizendo, não é tempo de entregar essa caixinha para você. E Jesus ensina isso nesse Sermão da Montanha, dizendo como são as coisas com relação ao reino de Deus. Muitas vezes a pessoa quer comprar roupas
que são caríssimas, com a finalidade de ostentar e parecer aquilo que não é. E Deus vai deixar de abençoar no trabalho e dar aquela promoção justamente para que você reflita: será que eu preciso andar com essa roupa? Será que eu preciso ostentar? Mas nós interpretamos: o pai está sendo mau, porque eu quero aquela roupa e ele não está me dando condição de ter aquela roupa. Quando na verdade o pai não está dando aquela roupa não porque ele não quer dar, mas para dizer: filho, você quer para ostentar. Você não quer para você, para trazer um conforto para você, para a sua família, mas você quer para se exibir, para se mostrar, para ostentar. E isso não tem propósito nenhum. Tudo que Deus faz, aquelas bênçãos que não vêm no tempo em que você espera, Deus sabe por que está fazendo aquilo. E quando Ele faz aquilo é para chamar a nossa atenção, porque quando gera um desconforto, assim como quando um filho nosso pede um presente e a gente sabe que tem o presente na mão, e a gente fala: está aqui, mas você precisa aprender isso para poder receber esse presente. Assim também, o Pai é conosco. E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos e os nossos filhos não entendem. Mas por que você não dá? Mas nós, como pais, sabemos qual é a lição que estamos dando aos nossos filhos e estamos aguardando que eles entendam o que precisam entender para que depois recebam. Deus é assim também conosco. Quando Ele nos coloca em uma situação em que não recebemos, é para vermos coisas que não estamos percebendo, para que possamos entender a paternidade dele. Então, entenda, Deus ele é Pai, ele continua sendo Pai nosso. Deus ele nos deu a vida e o corpo. A vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que a veste. Deus, ele é o nosso Pai e nós não precisamos correr atrás de mamon. Tenho que correr atrás do dinheiro para conseguir suprir as minhas necessidades. No versículo 8, quando vocês forem orar, não precisam repetir e repetir e repetir, porque quando vocês chegam até mim, eu já sei o que vocês precisam. Mas muitas vezes eu não estou atendendo a oração e não estou dando porque ainda não é tempo. Porque vocês precisam aprender, tenham confiança, prestem atenção, olhem para a natureza, façam a contemplação, vejam, o Pai sabe tudo. Mas procurem buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar. Automaticamente todas as coisas são acrescentadas, porque se você estiver amadurecido o bastante para receber as bênçãos, com certeza Deus não vai recusar. Assim como nós, como pais, não recusamos para os nossos filhos aquilo que eles nos pedem, quando nós sabemos que fará o bem para eles. Essa é a meditação de Mateus, capítulo 6. Deus abençoe a todos. Amém.